Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Novos Fatos Curiosos. No vídeo de hoje nós vamos conhecer as 5 pessoas mais ricas e poderosas da história. Ao longo dos séculos, algumas personalidades deixaram uma marca indelével em suas épocas devido à sua riqueza, poder e influência. Desde o fundador do Império Mongol até o primeiro imperador romano, apresentaremos uma lista de pessoas que, graças às suas habilidades militares, empreendedorismo ou simplesmente por estarem no lugar certo na hora certa, acumularam fortunas que seriam impensáveis hoje em dia. Alguns desses personagens podem ter deixado um legado controverso, mas sem dúvida são figuras históricas impressionantes que vale a pena conhecer. Então, prepare-se para descobrir quem são as 5 pessoas mais ricas e poderosas da história. Em quinto lugar, você sabia que Genghis Khan foi um líder militar e fundador do Império Mongol que conquistou uma vasta parte do continente asiático no século XIII. Ele nasceu em 1162, na Mongólia, e foi criado em uma família nômade. Aos 16 anos, foi capturado e escravizado pelos rivais de sua tribo, mas conseguiu escapar e, aos poucos, formou um exército de seguidores leais. Genghis Khan se tornou um líder excepcionalmente hábil, que uniu tribos nômades e as transformou em um poderoso império. Sob seu comando, o Império Mongol se expandiu rapidamente, conquistando vastas áreas da Ásia Central, China e partes da Europa Oriental. Genghis Khan foi conhecido por sua habilidade militar e estratégica, bem como sua crueldade com seus inimigos. Ele acreditava que a conquista e a unificação de territórios sob seu domínio eram fundamentais para garantir a segurança e o sucesso de seu povo. Embora seja difícil estimar sua riqueza pessoal, alguns historiadores afirmam que Genghis Khan pode ter acumulado uma fortuna incalculável em ouro, prata e outros bens valiosos. Ele saqueou cidades inteiras, exigindo que os cidadãos pagassem enormes quantidades de tributos em troca de paz e proteção. O Império Mongol que ele fundou se tornou o maior império terrestre da história, e sua influência pode ser sentida até hoje na cultura e na política da Ásia Central. Embora sua brutalidade e táticas militares possam ser questionadas, Genghis Khan é sem dúvida uma figura histórica importante que mudou o curso da história. Ele deixou um legado duradouro não só em sua própria terra, mas em todo o mundo. Em seguida, você sabia que Andrew Carnegie foi um dos mais bem-sucedidos empresários e filantropos do século XIX. Nascido em 1835, na cidade escocesa de Dunfermline, ele emigrou para os Estados Unidos com sua família quando tinha apenas 12 anos. Após uma infância difícil, Carnegie começou a trabalhar como mensageiro em uma empresa de telégrafos e, aos poucos, subiu na hierarquia até se tornar um dos mais importantes líderes da indústria do aço. Com a fundação da Carnegie Steel Company em 1892, ele tornou-se o homem mais rico dos Estados Unidos na época. Sua empresa produzia mais aço do que todo o Reino Unido e ele próprio possuía uma fortuna pessoal estimada em cerca de 372 bilhões de dólares em valores ajustados à inflação. Carnegie era conhecido por sua filosofia de riqueza responsável, na qual ele acreditava que os mais ricos deveriam usar sua riqueza para melhorar a sociedade. Ele doou uma grande parte de sua fortuna para várias causas filantrópicas, incluindo a construção de bibliotecas públicas em todo o mundo, a criação de fundações para promover a paz internacional e a educação, e o apoio a projetos de pesquisa científica. Além disso, Carnegie foi um grande defensor da ideia de evolução social, na qual ele acreditava que as sociedades evoluem em direção à igualdade e à justiça social. Ele defendia a criação de sindicatos e a melhoria das condições de trabalho para os trabalhadores, e lutou contra a discriminação racial e religiosa. Em resumo, Andrew Carnegie foi um dos homens mais ricos e poderosos da história, mas sua marca na história se deve não apenas à sua incrível fortuna, mas também à sua visão progressista e ao seu compromisso com a filantropia e a responsabilidade social. Em terceiro lugar, você sabia que Mansa Musa foi o 10º rei do Império do Mali, na África Ocidental, e é considerado um dos homens mais ricos da história. Ele nasceu em 1280 e governou o Mali por cerca de 25 anos, de 1312 até sua morte em 1337. Mansa Musa ficou famoso por sua incrível riqueza, que foi amplamente divulgada durante sua lendária peregrinação a Meca, em 1324. Ele viajou com um grande séquito de acompanhantes, incluindo mais de 60 mil homens e 80 camelôs carregados com ouro, além de outros bens valiosos, como seda e especiarias. A quantidade de ouro que ele trouxe consigo era tão grande que acabou desestabilizando a economia dos lugares pelos quais passou. Mansa Musa também ficou conhecido por suas contribuições para a arquitetura e cultura do Império do Mali.
Ele ordenou a construção de vários edifícios impressionantes, incluindo a Mesquita de Enguereber em Timbuktu, que se tornou um importante centro de aprendizado islâmico. Além disso, ele patrocinou muitos poetas, artistas e músicos, tornando o Império do Mali um importante centro cultural. Apesar de sua grande riqueza e poder, Mansa Musa era conhecido por sua humildade e generosidade. Ele distribuía ouro para os pobres por onde passava e estabeleceu várias instituições de caridade. Sua peregrinação a Meca, além de ser uma demonstração de sua riqueza, também serviu para estabelecer alianças comerciais e políticas com outros líderes muçulmanos. Mansa Musa é lembrado como uma figura histórica importante na África Ocidental e como um exemplo de como a riqueza pode ser usada para promover a cultura, a religião e o bem-estar dos menos favorecidos. Em seguida, você sabia que John D. Rockefeller foi um dos mais importantes empresários americanos do final do século XIX e início do século XX, sendo o fundador da Standard Oil Company, uma das maiores empresas de petróleo da época. Ele nasceu em 1839 em uma família pobre, mas conseguiu se tornar um dos homens mais ricos e poderosos da história. Rockefeller é lembrado por ter estabelecido um dos primeiros e mais bem-sucedidos monopólios da história dos negócios. Ele construiu sua fortuna em um momento em que a indústria do petróleo ainda estava em seus estágios iniciais, comprando e consolidando várias empresas menores para formar a Standard Oil. Com táticas agressivas de negociação e preços baixos, Rockefeller conseguiu dominar o mercado de petróleo nos Estados Unidos e controlar cerca de 90% da produção de petróleo do país. Além de sua incrível riqueza, Rockefeller também é lembrado por suas ações filantrópicas. Ele doou grandes quantidades de dinheiro para instituições de caridade e educação, e fundou a Universidade de Chicago. Ele acreditava que a filantropia era uma maneira de devolver à sociedade uma parte da riqueza que havia acumulado. No entanto, a conduta anticompetitiva da Standard Oil levou à intervenção do governo dos Estados Unidos, que acusou a empresa de violar a lei antitruste. Em 1911, a empresa foi dividida em várias empresas menores, encerrando o monopólio de Rockefeller e acabando com sua posição dominante no mercado de petróleo. Apesar de sua imagem controversa como um dos maiores monopólios da história, John D. Rockefeller é lembrado como um dos mais ricos e poderosos empresários da história, cuja fortuna e influência ajudaram a moldar a indústria do petróleo e o mundo dos negócios modernos. Seu legado como filantropo também é lembrado por suas generosas doações para ajudar a melhorar a educação e o bem-estar social. E por último, no primeiro lugar, Augusto, também conhecido como Otaviano, foi o primeiro imperador romano, governando de 27 a.C. até sua morte em 14 d.C. Ele nasceu em 63 a.C. e era sobrinho-neto de Júlio César, o famoso general e estadista romano. Augusto é lembrado por ter unificado o Império Romano e por seus esforços para estabilizar a economia e a sociedade romanas. Ele liderou uma série de campanhas militares bem-sucedidas e expandiu o território romano, anexando o Egito, a Dalmácia e grande parte da Península Ibérica. Ele também estabeleceu uma série de reformas políticas e econômicas para melhorar a eficiência do governo romano. Uma das realizações mais importantes de Augusto foi a promoção da paz e da estabilidade em todo o Império Romano. Ele estabeleceu um sistema de governança eficaz e promoveu a lei e a ordem em todo o Império. Ele também investiu em infraestrutura e embelezamento das cidades romanas, construindo estradas, aquedutos e edifícios públicos. Além de suas realizações políticas e militares, Augusto também é lembrado por sua arte e cultura. Ele apoiou vários poetas, artistas e escritores romanos, incluindo Virgílio e Horácio, e foi patrono das artes e da arquitetura romanas. Augusto morreu em 14 d.C., aos 75 anos, deixando um legado duradouro como um dos maiores líderes da história romana. Ele foi sucedido por Tibério, que continuou a estabilidade e o desenvolvimento do Império Romano. A era do governo de Augusto é lembrada como um período de ouro para Roma, quando o Império se tornou um dos mais poderosos e influentes do mundo antigo. Essas foram algumas das pessoas mais ricas e poderosas da história, cujas realizações deixaram um legado duradouro em seus campos de atuação. Seus nomes são lembrados até hoje como exemplos de liderança, determinação, visão e, em alguns casos, também controversa conduta. É importante lembrar que, embora essas pessoas tenham alcançado grande sucesso e influência, cada uma delas enfrentou desafios e obstáculos em suas jornadas para a riqueza e poder. Suas histórias mostram que, com determinação, habilidade e muita persistência, é possível alcançar grandes objetivos na vida. No entanto, também é importante lembrar que o sucesso e a riqueza não devem ser o único objetivo da vida.
O verdadeiro legado dessas pessoas ricas e poderosas é a maneira como elas usaram sua riqueza e influência para ajudar a moldar o mundo à sua volta, seja por meio de filantropia, obras sociais ou avanços na ciência e tecnologia. Obrigado por assistir a este vídeo sobre as 5 pessoas mais ricas e poderosas da história. Deixe nos comentários quem você acha que deveria estar nesta lista e por quê. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.